patrocínio da Santo Antônio Energia, eu tenho o prazer de levar até vocês mais um quadrinho desse grande mosaico que a gente está formando aqui no nosso Papo News. A nossa intenção é trazer aqui personagens, fatos que compõem toda essa nossa história, a história de Rondônia. E hoje eu trago uma figura que muita gente conhece. Quem é daqui de Porto Velho principalmente conhece. Mas é o seguinte, ele preferia uma vida mais calma, mais tranquila, depois de ter agitado bastante aqui nos anos 80. Eu vou começar mostrando para você o seguinte, um vídeo, é rapidinho. Ele tem 1 minuto, a qualidade não é boa, porque isso é dos anos 80, 1985, por aí assim. Foi feito na época pelo Sistema Imagem de Comunicação, que era uma agência de propaganda do meu querido Everton Leone, e que a gente resgata. Tem mais coisa para mostrar para vocês aqui. Para você que gosta de música antiga, tem aqui, ó, bolachão. A gente vai mostrar aqui assim também. Agora, fala o seguinte, meu amigo Neto, prepara a máquina do tempo, e vamos a 1985 com esse vídeo, que tem o nome de A Menina do Pacu Grande. Vamos lá. Menina do Pacu Grande, dá esse pacu pra mim. Ela vende todo dia, peixe na feira do dos mais variados peixes, o melhor é o pacu. O mercado modelo, no cainá que nada fez. Com esse preço da carne, vai ser pacu no tempero. Menina do Pacu Grande, dá esse pacu pra mim. Menina do Pacu Grande, dá esse pacu. E aí, gente, o que é que vocês acharam? O vídeo é tosco, eu falei com vocês, é bem tosco. 1985, possivelmente é o primeiro vídeo, como é que a gente pode chamar isso aí assim, produzido no Brasil para divulgar uma música. Isso hoje é comum, todo mundo quer fazer, mas, enfim, tá todo mundo com um aparelho desse aí na mão, com alguma tecnologia, mas essa daí foi montada num pacotão, aqueles negócios enormes. Eu vou ver se eu tenho condição de trazer aqui para vocês alguma coisa já mostrando, daqui até o final do programa, mostrando como é que ficou isso depois de remasterizado. Gente, eu recebo hoje Vivaldo Garcia. Prazer muito grande ter com você aqui, Vivaldo, e que bom a gente poder contar essa história sua aqui. Eu primeiro quero agradecer a Deus e agradecer, segundo você e todas as pessoas que fazem parte dessa equipe, dessa empresa, hoje a SIC TV, né? E nós estamos aqui à disposição para esse bate-papo descontraído, informal e bastante sincero. Ô Vivaldo, você é o seguinte, nós vamos falar de sua vida desde o começo, mas tem uma coisa, você já foi locutor, vereador, quer dizer, o que você fez nesses 61 anos de vida, foi muita coisa, né? Eu trabalhei como radialista, né, na década de 70, 80, aí fui vereador também, de 82 a 88, fui também secretário de obras, né, que eles chamaram Tampão. Tampão. Aqui de Porto Velho. Quem era o prefeito na época? Era o Guedes. José Guedes. Você ficou no lugar do Gilson Nazif? Não, eu fui no Tampão. O Gilson foi quando o Guedes foi eleito, né? Quando foi eleito? Foi eleito. Eu fui no Tampão, fiquei 7 meses. 7 meses. Se não me falha a memória, 7 meses. Um tampãozão mesmo, né? Foi tampão, durante muito tempo. Foi quando saiu o Valadares, né? O Tião. E o Tião, aí o Guedes assumiu o Tampão. Depois teve a eleição, aí o Jerônimo se elegeu prefeito e o Tomás era o vice-prefeito do Jerônimo. Jerônimo Santana. Jerônimo prefeito ou não? Ele foi prefeito. Prefeito também. Eleito prefeito. Primeiro prefeito eleito de Porto Velho. Vai juntando esses quadrinhos aí que você vai ver como é que vai ficando essa história. Não por acaso a gente tem aqui esses quadrinhos, o Bolota pensou bem essa história aqui assim, de juntando tudo, de fazendo essa espécie de mapa que a gente vai contando a história de Rondônia. Você, na verdade, não é porto-velhense de origem, de nascimento, mas você praticamente está aqui desde que nasceu. Você aprendeu a andar aqui, né? Eu sou uma pessoa que foi muito feliz, porque eu tenho a mãe biológica e teve a mãe que me criou, né? Tem duas, né? Duas mães. E aí a minha mãe biológica veio do Amazonas para cá e eu tinha 1 ano de idade. E aí nós chegamos aqui em 1955, aqui em Porto Velho. Sei.
E aí eu trabalhei em seringal, trabalhei em sítio. Mas sua mãe biológica veio para aqui e voltou para o Amapá? Não, a minha mãe, a biológica, ela me deu lá na cidade de Manicoré. Para minha mãe que criou, né? Está viva ainda, você sabe? A biológica está viva. Mora em Manicoré mesmo? Não, ela mora em Manaus. Em Manaus. Mora em Manaus, lá no bairro. E ela saiu para lá, foi comer bacurau e deixou você aqui com a sua mãe? Deixou com a mãe, que chama mãe de criação, mãe né? de criação. Que é a dona Maria Garcia, finada. Já que faleceu. Deu o nome, inclusive, né? Vivaldo Garcia. Quer dizer, deu... o sobrenome, né? O nome e o sobrenome. Nome e sobrenome. Quer dizer, na verdade, ela registrou você como se filho fosse dela. Sim, ela registrou. Seu pai é biológico? O seu pai biológico é o... Lorival Guerreiro. Está Ele morou sempre em Manaus. Não. No seu registro também está Eu tô no meu registro, não tem o nome do meu pai. Não tem o nome do seu pai. Mas você conhece ele, ou conheceu? Conheci meu pai. Ele já faleceu, né? Faleceu, mas eu conheci meu pai. Estive lá em Manaus várias vezes. E ele era? Ele tinha um tal de regatão, né? Era Porto Velho, Manaus. Aí ele levava arroz, feijão, açúcar, tabaco. E aí pegava a castanha, pegava a borracha. Você trouxe alguma imagem desse do regatão? meu pai? Não. Do regatão não tem. Não tem. Não tenho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar recuperar essa imagem. Eu vou pedir ao Neto e o restante do pessoal nosso da produção para ver se tem uma imagem de regatão. Vou pedir ao professor Alex Paletó, porque, na verdade, o regatão era a atual carreta, né? Que trazia mercadoria, levava... Era um caminhão de mercadoria, né? Que nos fazia rios aí, nos rios. Quando dava para funcionar o motor, quando tinha o rio estava mais cheio, aí era no motor, né? Quando não, era tipo um remo gigante, né? Assim, umas varas gigantes para empurrando aquele barco, né? Ele ia meio que do lado do barranco. Era onde tinha pessoas trabalhando, aí ele ia lá com o regatão e levava o açúcar, levava o café e... Tudo, né? Tudo. Charque. Quer dizer, conserva, lata de... Essa vida daí você teve esse conhecimento de andar nesse regatão? Não, eu já andei quando o papai tinha um barco, que era o Sinai. Aí Sinai é bastante famoso aqui. O papai tinha aí ele comprou um barco maior, né? Aí ele fazia Porto Velho, Manaus, esses três tudinho aí, Humaitá, Manicoré, Borba, Nova Olinda. Me conta aqui, como é que era isso? Porque ele passava aqui, pegava você na casa de sua mãe de criação. E me levava pro barco. Aí só que ela ia também, né? Porque ele quis me levar para Manaus para me estudar lá. Mas ela não aceitou. Deixa o menino aqui. Aí ela ia pro barco comigo. Foi melhor, viu? Conhecendo você do jeito que eu conheço, eu vou te contar. Foi melhor ter ficado aqui mesmo, junto da mãe, para cuidar. Senão você ia estar largado no mundo aí. Porque Deus tem um plano para cada um de nós, né? Eu não tenho dúvida o meu plano foi esse, né? Para mim permanecer aqui em Porto Velho com a minha mãe. Você estudou aqui mesmo? Estudei. Os 55 você estava novinho, né? Tava. Eu fiz faculdade já em 2000 e, se não me falha, 2009. Inclusive, eu fiz na Uniron, eu estudei com Augusto José, com o Nonato, com o Nonato Neves. O Dalton foi dar aula para nós já. O Adilson Norato, né? O Adilson Norato, a Dandara. Olha, rapaz, que coisa. Todo mundo, jornalistas novos que estão aqui hoje. Muito já de idade, né? É o meu caso. O caso do Nonato, por exemplo. O Nonato é mais velho que você, né? Eu acho que Nonato é mais velho do que eu. Eu acho que Nonato é mais velho do que qualquer pessoa aqui de Porto Velho. Nonato, brincadeira, cara. Eu vou trazer o Nonato aqui pra gente conversar falar de esporte. Eu acho que ele vai gostar. Eu, inclusive, trabalhei com o Nonato na Rádio Eldorado também, né? Cara, que coisa. Trabalhei com o Dalton na Rádio Eldorado, com Augusto José na Rádio Eldorado. Vem cá, você estudou em qual colégio aqui? Aqui eu estudei no John Kennedy, estudei no Getúlio Vargas, e estudei no Carmela Dutra e no Dom Bosco. E todos esses aí? Quem são seus colegas dessa época que você se lembra, que ainda estão por aí pela cidade? Tudo meio estragado já. Dessa época, poucos, né? Eu me lembrava muito do menino da Litane, né? Que chamava de irmão. Isso. Mas ele faleceu. Mas você tem mais o Jorge Ademir? O Ademir. O Jojoca? Ademir. O João Wilson. Que é todo mundo dessa época aí. Eu não sei se era do mesmo colégio. Era a época do Padre Oscar, que era o diretor do Dom Bosco.
São muitos, mas a idade vai. E aí a gente, não lembra. O interessante é o seguinte: é que a gente se lembra muito dessas. A gente se lembra dos meninos, mas das meninas não. Mas professora você se lembra, porque professora naquela época tinha umas aí que eu. Eu tinha, né? a Johnson, né? Lá no Getúlio Vargas. Ali o negócio era feroz mesmo. Graças a Deus, né? Foi ótimo, foi ótimo. Eu tinha um negócio de querer toda hora ir pro banheiro, aí era na orelha aqui, toda hora eu queria ir pro banheiro. Eu era bastante peralta, né, para aquela época. Então, na orelha. Quando você terminou primeiro o curso aqui, você fez a admissão ao ginásio, né? Fez ginásio no Carmela Dutra. No Carmela Dutra. Então você saiu com o título de... técnico em eletrônica. Técnico em eletrônica. Sabe mexer com esse trem até hoje, não? Só abrir e fechar o rádio e a televisão. Ligar e desligar. E desligar, E a televisão ligar e desligar também pelo controle remoto. É melhor nem encostar. Até hoje. Hoje é meus filhos que, às vezes, quando eu compro um aparelho, aí eu chamo eles lá para... Eles fazerem lá a matemática. Quantos filhos, Vivaldo? Eu tenho 5 filhos com a dona Maria de Nazaré Nascimento dos Santos, conhecida como Nazinha. Nazinha, é a mesma pessoa de sempre. Eu casei em 77 e continuo com ela. Entre trancos e barrancos. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. Mas agora tá uma maravilha, né? Agora graças a Deus. Não, depois que a gente chega aos 60 anos, rapaz, dá uma calma. Não sei o que é. Acho que os hormônios se arrumam, né? Mais ou menos, e aí a gente vai ficando mais calmo. Eu tenho o Van Clay, o mais velho, aí tem o Anderson, ela disse, conta direitinho lá. Aí eu tenho a Viviane, a Andresa e o Vivaldo Garcia Júnior, que é o Pacuzinho, que aparece na gravação. Aparece aí? Aparece na gravação. Mas naquela época era muito pequenininho. Era criancinha ele. E quem foi que bolou esse bendito vídeo aí? Foi você que... Acho que se eu não me falha foi o Bolota. O Bolota que bolou isso aí, direitinho. Essa história chamar antigamente era clipe, né? Não é clipe. Videoclipe. 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 Essa história aí, as pessoas me perguntam, ainda hoje me perguntaram, né? Como é que foi essa história do clipe? Quem ia gravar esse videoclipe era uma moça do Detran. Ela que ia gravar. Sabe o nome dela, não? Não me lembro, mas... Sabe o que é? Eu gosto de botar todo mundo aqui, o nome de todo mundo. Eu não me lembro dessa moça, o nome dela. Quem tem que pagar mico, paga tudinho aqui, né? Na minha mão aqui, paga mesmo. Pois é, aí, eu pago, né? Essa moça, quando foi no dia da gravação, ela estava noiva e morreu o noivo dela. Aí pronto. Aí eu vinha lá da imagem triste, né? Eu tinha um Del Rey, aí eu... Del Rey, para você que não sabe, é um carro dos anos 80, tá? Da Ford. Da Ford. Aí eu ia retornando para minha casa, na Alexandre Guimarães, aí eu olhei aquela moça andando, né, bastante simpática, aí eu parei o carro e perguntei dela, você não quer fazer um videoclipe? Que eu gravei um disco, aí foi assim. Aí ela disse, não, eu aceito. Aí imediatamente eu levei ela lá na imagem, né, que era para encher os documentos direitinho, foi assim. Mas não era para ser essa moça aqui. Que é do videoclipe atual. Era para ser a outra moça. Foi uma coincidência, né? Melô do Pacu, é esse. Melô do Pacu. É o Melô do Pacu. É o Melô do Pacu. E o nome do clipe é a Menina do Pacu. Menina do Pacu Grande, Pelo amor de Deus. Aparece mas o Pacu Grande, você, claro que peixe, sabe, né? é o peixe. Nós estamos falando de peixe. É o peixe. Nada de separar a sílaba, a gente não separa a sílaba, que a gente junta. O Pacu, o peixe, né? E até hoje todos gostam, né? Nos anos 80 isso fez o maior sucesso aqui, né? Essa música. Aliás, tinha 2 cantores aqui que eram famosos. Era você e o Bártolo. E o Nonato. E tinha o Nonato que estava aqui. Que o Nonato saiu daqui, a gente esqueceu. E o Bártolo já subiu. O Walter Bártolo já era bastante conhecido, né? Isso. Walter Bártolo saiu daqui com dinheiro para gravar um disco sozinho. Ele já era bastante conhecido. Não teve esse negócio de a diferença é que o meu clipe ele ficou muitos dias na televisão. Então, aí divulgou, né? Ô, Vivaldo, quem era a televisão aqui na época? A Globo? Era a Globo. Você é amigo do Nonato, então... Não, eu tinha uma amizade, bem, eu acho que ainda tenho, né? Com o seu Felipe Dal, né? Isso. Aí seu Felipe, tá lá em Manaus. Tá lá em Manaus. Aí ele abriu um espaço para mim na televisão lá. Tocar 10 vezes por dia. Quem fez foi o Everton, mas saía bastante mesmo.
Saía bastante. E a televisão naquela época era basicamente a Globo, né? Era. Eu acho que não tinha outra aqui. Basicamente era. O SBT ainda não tinha, né? Eu estava pensando. Eu não me lembro do SBT ainda. A Rita Furtado, quando foi candidata. Acho que ela ela era muito conhecida através da voz, claro, através da Rádio Nacional de Brasília, né? Ela é Delson Moura. Isso. E aí ela se candidatou e ganhou já por Rondônia, né? Aí... Antes da gente fechar esse primeiro bloco, você foi estudar em Manaus? Não. Eu fiz todo o meu curso, que antigamente era o primeiro grau e segundo grau, tudo aqui em Porto Velho. Isso. Não, eu falo a faculdade. Não, a faculdade eu fiz também aqui em Porto Velho, na Uniron. Você não foi para Manaus como ia todo mundo? Não, nem para Belém para fazer o curso superior? Não. Nessa época você já começou a trabalhar e ficou por aqui mesmo? Eu fiquei por aqui. Eu trabalhei nessas emissoras que eu falei, né? E fiquei por aqui. E eu só fiz essa faculdade porque a minha família, meus filhos, disseram: papai, você tem que fazer esse... Quem foi o caboclo que lhe apresentou o microfone? Quem me apresentou o microfone, por incrível que pareça, parece que eu tenho anos muito tempo de rádio e televisão, mas não, eu sou até meio novinho. Eu vou fazer 11 anos agora. Quem me apresentou foi o Sérgio Melo, o homem que inventou esse programa aqui, que eu tive o prazer e a honra de dar continuidade. Isso, eu conheci. Quem lhe apresentou? Foi assim, Léo, a rádio lá, eles chamaram, né, para fazer teste. A Rádio Caiari na época. Não tinha emprego aqui na época? Não tinha. Inclusive, eu trabalhava em mercado. Trabalhava em mercado e depois eu fui trabalhar na livraria Dom Bosco. Na realidade, eu tinha trabalho, eu fazia. Se fosse para cavar poço, eu cavava. Se fosse para carregar água, eu cavava. Se fosse para capinar, eu capinava. Aí eu tinha saído da livraria Dom Bosco e aí eu estava parado. Aí eu vi na rádio chamando lá, a Rádio Caiari chamando para fazer teste, para isso, para aquilo, aí eu fui lá. Naquela época não tinha rádio de carro, não tinha nada disso. Você ouviu isso como? Não, eu tinha o rádio, aqueles rádio antigo, né? Que era o Transglobo, se não me engano, Transglobo. Isso, Transglobo. Ele pegava, a gente pegava mais, era a Rádio Nacional, né? A Rádio Nacional. Mas a Rádio Caiari já transmitia aqui? Já transmitia, já existia a Rádio Caiari. Quem trabalhava lá nessa época na Rádio Caiari? Naquela época era o Osmar Vilena. Isso. Era o Isaac Ferraz já estava lá, o Isaac, o Lucivaldo já estava lá, o Bonifácio já estava lá. Rapaz, o Bonifácio foi o Bonifácio. Aqui, né? Não, o Bonifácio passou a régua, né? Aí tinha o Zé do Carmo também. Aí me chamaram, só que eu fiz para discotecário. Eu comecei na discoteca lá. Era pegando bolachão aqui. Fazendo aqui, que antigamente tinha programação, né? Tinha que fazer a programação, a gente batia na máquina de escrever aquela programação. Aí o Isaac... O Bonifácio me deu uma oportunidade para mim ler umas cartas lá e dar umas mensagens. Eu era o homem das mensagens, né? E aí o Isaac também abriu as portas para mim para ajudar a fazer aqueles avisos para o interior e o Canta Brasil. Foi assim. Essa história de aviso para o interior, aviso para o interior. Essa história aqui foi o Zé Catraca. Aviso para o interior era uma programação. Era, né? Muita audiência, né? Que era as informações para o interior era através desse programa. Eu vou pedir para você improvisar aí e mandar um aviso para o interior. Lá para a dona Antônia do ramal 37. Sim. Quem está mandando o recado é o seu Joaquim. Faz aí, porque aí a gente fecha no primeiro bloco. Certo. Atenção, dona Maria Antônia, lá no sítio Gleba São Jorge. Como é o nome do homem que falou? É o seu Joaquim. Seu Joaquim está avisando que não vai poder ir hoje porque está chovendo. Ele vai amanhã de manhã e levando o cavalo e a vaca. Era assim. A gente fecha esse primeiro bloco com esse recado para o interior e eu volto daqui a pouquinho contando mais de Vivaldo Garcia, o homem da Garota do Pacu Grande. Tá aqui, e aqui tem mais bolachão. Quantas músicas você tem aqui no total? Daqui a pouco a gente vê. É muita coisa, é muita coisa. Essas chamadas para o interior acontecia que horas? Era pela parte da manhã. Era de manhãzinha? Era de manhãzinha. Agora, interessante é o seguinte, isso me trouxe aqui a lembrança que uma pessoa daqui da cidade me disse: Léo, a gente ouvia tantos recados para o interior, apesar de morar aqui, e a gente utilizava muito isso, de tanto ouvir a gente se acostumou, a acordar de manhã, fazer o café, ouvir na Rádio Caiari, quem tinha rádio em casa. A cidade todinha ouvia a Rádio Caiari. E essa coisa terminou ficando como uma tradição. Quem é daqui ouve a Rádio Caiari até hoje, né? Acorda de manhã ouvindo a Rádio Caiari. Era a forma das pessoas se comunicarem, né? Porque naquela época o telefone era coisa muito difícil, né?
Eu me lembro que quando eu fui comprar um aparelho desse convencional, foi caríssimo. Caríssimo, e foi difícil de eu comprar, porque não tinha. Então, o aviso para o interior, ele era o elo de comunicação entre as pessoas que vinham dos sítios, das chácaras, das fazendas. Aí mandava aquele aviso. Aí ele era de manhã, e depois o Isaac tinha um programa Canta Brasil, que eu também participei muito, e ele também, aí depois tinha alguns avisos que ele fazia esses avisos dentro do programa Canta Brasil na parte da tarde. Porque era muito. Canta Brasil era depois do meio-dia, né? Era, depois do meio-dia, era de 4 horas mais ou menos. Quem fazia também isso aí era o Silvio Santos, né? Salvo engano, ou fazia ou ele era sonoplasta, eu não sei. Silvio Santos é o Zé Catraca, né? Eu sei, o Zé Catraca. Ele, inclusive, ele tem uma música do meu LP, é o Convencido, né? Convencido. Convencido é o próprio, né? Ele que não, se bem que essa história de Convencido é outra história aqui. Aí ele tem também o Melô do Garimpeiro. Ele é super inteligente, o Zé Catraca. Eu gosto muito dele. Bom, uma hora você resolveu partir para a política. Quando é que foi isso aí? E vereador por quê? Porque você tinha conhecido do jeito que você era, você podia ter sido deputado. Com as bênçãos de Deus, eu no rádio eu não fiquei parado. Aí eu comecei a fazer o programa Canta Brasil com o Isaac. Aí depois eu fiz o Canta Brasil no auditório. A rádio era em cima e o auditório era embaixo. Aí eu fazia o Canta Brasil e quem tocava era o pessoal dos Cobras do Forró. Zezinho? Teve aqui um dia desses. Eles que eram os músicos, né, do meu programa. Era um programa de auditório no rádio. Continua tocando lá no Cobra do Forró, lá Continuei, no sítio, né? Poucos dias eu conversei muito com eu passei lá na frente, semana passada eu passei ali assim, tava o velhão lá em cima, disse, bicho animado, né? Aí eu fazia o Canta Brasil, eu tinha até fã-clube, com carteirinha, com tudo, na época, né? E aí eu também... Você trouxe foto disso aqui, tudo que você está me falando, né? Não trouxe. Mas vai ter que trazer, porque eu quero mostrar essas coisas aqui. Assim. Eu tinha um fã-clube com a carteirinha com tudo, fã-clube do Vivaldo Garcia, do Canta Brasil, né? Aí Mulher não faltava nessa época, né? Não faltava. Eu tinha muitas moças, muitas jovens que eram do meu fã-clube, né? Hoje a sua situação tá assim, só menina de 14, 15, 16 filhos, né? Os meus 5 filhos, eu esqueci de falar, né? Eu tenho 3 advogados e 2 biólogos. Pô, rapaz, que beleza. Todos formados, e graças ao meu pai, Deus, nosso Criador, eles todos são empregados, né? Só o caçulinha, que é o Vivaldo Garcia Júnior, que trabalha como advogado numa banca aí. Isso. Não vou dizer aqui, porque senão é o jabá, né? Não, pode falar. Eu trabalho numa banca de quem? O Pinheiro e Pinheiros. Pinheiro e Pinheiro. Ali Ali é perto do Iperon. Barroso. Perto do Iperon, entre a Almirante Barroso e a 7 de Setembro. Isso. Agora no fundo do Gonçalves, né? Isso. O Gonçalves pode falar, né? Pode falar tudo. Aqui não tem esse problema, não. Aí eu criei um programa, Tribuna Livre. Era de meio-dia até, se não me falha a memória, até 2 da tarde. Aí era um programa o povão ia lá reclamar disso, reclamar de luz, reclamar de água. Aí era só bronca mesmo. Interessante. Você então inaugurou meio que esse horário do meio-dia que hoje a gente tem aqui. Tem o Beni, o Sérgio. Os dinossauros. Né? Dinossauro do rádio, que é o papo de redação. A gente tem mais aqui o Animar de Sá, que ficou com esse horário aí durante muito tempo. O Maurício Calisto, o Eudes Lustosa. Quer dizer, tem uma turma boa. Aí eu tinha alguns repórteres, né, que trabalhavam para mim. Eu ficava no estúdio. Aí tinha o Luiz Augusto, tinha o Deodato, que já faleceu. E tinha mais outros que eu não lembro. Dizeldo? Não, acho que o Dizeldo não sei. Não, acho que o Dizeldo não. Frota? Não, Frota eu já trabalhei com Frota na Tropical, na Rádio Frota Tropical. Neto, que hoje está na Aí Rádio eles ficavam. O Chico Lins ficava no hospital, outro ficava na delegacia. Era um programa bastante diversificado, né? E falava tudo por telefone. Por telefone. Gente, detalhe, não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada. Era o seguinte, era o telefone da delegacia, no croque-croque e mandava pra cá. Aí ligavam pra mim. Doido, camarada. Aí o programa tinha muita audiência, né? Tinha muita audiência. Aí os partidos me procuraram. Não, a grana era pouca. Era para viver, né? Só para viver. Eu me virava, porque 5 meninos, a minha mulher com 14 anos. Aí, todo ano era um menino. Aí foi 5 meninos, as escadinhas. Aí eu fazia propaganda. E você no jeito, né? Eu vendia, né? Eu vendia o comercial, eu fazia a propaganda nesses arraial, antigamente chamava arraial, que hoje é quermesse. Eu ficava falando no alto-falante, para ganhar dinheiro. Eu fazia propaganda de carro, de artista, nos carros. Seus pulos. Gravava, eu me virava.
Porque nessa época ainda era representante da gravadora que eu gravei os discos, né? Que era a antiga Madrigal, que era do Trio Parada Dura, do Gino e Geno, Amado Batista. Eu vendia muito esses discos na época, aqui em Rio Branco. E você recebeu ajuda para isso aqui? Não. Quantos LPs são? São 2, né? São 2. E tinha um compacto simples. Esse aqui. Esse Vivaldo Homem do Povo aqui, que é o Vamos Carimbola, é o primeiro, LP. E aqui tem a Caminhoneira também, né? Tem, e o segundo é do Pacu. E esse aqui é o do Pacu. Do Pacu, é. O seu sucesso grande foi a menina do Pacu Grande. Foi. Que na verdade é Melô do Pacu. Melô do Pacu. Foi aqui em Manaus, no Acre. É mesmo? Até no Rio Grande do Sul eu fui. Até Rio Grande do Sul, São Paulo. Me diz uma coisa, naquela época Ceará. você tinha muita gente aqui que podia te ajudar. Pegou aí, meu preto? Tá, muitíssimo obrigado. Mas naquela época você tinha aqui muita gente que podia te ajudar, porque o garimpo estava em alta ainda. Né? Fiz muito show no garimpo. Às vezes amanhecia o dia cantando lá, que garimpeiro, e quero mais, aí as pepitas, né? Botava a pepita, aí eu ia cantando. E às vezes ficava, até amanhecer o dia, às vezes, muitas vezes. No garimpo mesmo você não foi para garimpar? Você não, ia lá no nunca garimpo para pegar o dinheiro fazer show. Aí me ajudou muito. Porque a gravadora na época, eu acho que hoje não é assim, a gravadora, a venda do disco, eles ficavam com dinheiro. Quase que não dava nada para nós, né? Pra gente. Então ganhava dinheiro com shows. O show ganhava um dinheirinho. E vendia o disco também, né? Aí eu comprava, né? Você comprava da gravadora? Eu comprava da gravadora. Que barato. Você sabe que isso ainda existe hoje aqui no comprava, aí comprava, por exemplo, vamos dizer, uma hipótese, por R$2 e vendia por 5. Aí eu ganhava R$3. É uma suposição, né? Um exemplo assim. Então era assim. Mas gravadora... Empresário do garimpo daquela época, não. Só o pessoal que estava no garimpo mesmo. O peão do garimpo, o garimpeiro mesmo, é que pagava lá para assistir seu filme. Não, eles tinham alguns clubes, né? Se é que pode chamar de clube, né? Isso. O nome aí o dono do clube me chamava para fazer o show. Mesmo, Era os cabarés mesmo. Isso. Aí eu levava a banda, né? E lá eu tocava, e ele me pagava, mas aí eu ganhava mais dinheiro com as pepitas, com os caras... eu tenho tanto aqui, mas eu quero que cante mais aí. Mas novinho naquela época, você não largava metade das pepitas lá não, com as meninas? Não largava. Trazia pra casa mesmo, né? Eu trazia porque tinha os barrigudinhos pra comer, né? É verdade. E criança da despesa. Viu? Uma hora dessa, os políticos começaram a ver que você era um cara que tinha sucesso todo. Sim, Quem fazia sucesso junto com você naquela época? Você já estava mais famoso do que o Dalto, do que o Dalmo. O Dalto praticamente foi na Eldorado, né? Que eu conheci o Dalto. E lá na Caiari já era famoso, que chama, que até era disc jockey, né? Era o Lucivaldo, era o Bonifácio. Eram os dois. Da época eram os dois artistas famosos. E o Isaac também era muito famoso. Vou lhe contar uma historinha aqui bem rápida do Lucivaldo. Eu estou na porta do Dr. Enoque, que tinha levado minha mulher para fazer um exame. E o Lucivaldo chegou lá com aquele bonezinho dele bonito, né? Ele chegou lá e começou a conversar comigo. Eu disse, e aí, rapaz, tá fazendo o quê? Ele disse, rapaz, eu tive uma dor de cabeça, depois tive não sei o quê. E ele foi... O corpo dele todo estava cheio de doença. Encostou um carro de uma UTI. Sim. Deve ser para pegar alguém ou deixar alguém aí. Eu falei para ele, olha, foi tu que chamou o táxi, tá aí na porta. Até hoje ele fala a respeito disso. Um abraço pro Lucivaldo. Ele deve ter se assustado, né? Ele deu foi muita risada na hora. Nunca vi um homem contar tanta história de doença como aquele naquela hora. Eu acho que caiu tudo que é doença em cima dele. Nossa. Bom, naquela época o Bonifácio era o cara que fazia aqui, era o terror, né? Eles eram bastante famosos, né? O Bonifácio, o Lucivaldo e o Isaac. O Isaac também era muito conhecido naquela época. Tinha outros colegas lá, tinha o Alfredo do Carmo, que também fazia um programa, o Isaías. Tinha outros colegas, não me lembro de todos, né? Eu até inclusive quero pedir desculpa. É verdade, mas tinha o Antonino, né? Tinha o Antonino, tinha o Valmir Miranda, que falecido. Do esporte, né? Muito bom, muito bom. Tinha o Miguel Silva. O Antonino, que está aí até hoje, meu querido irmão. O Antonino está aí. Tinha o João Dalmo, do esporte. Pois é, rapaz. Os caras eram muito bons. Quem me apresentou para o João Dalmo foi o Manelão. Mas aí o João Dalmo, o Manelão preparou uma... Manelão, eu engraxei sapato do Manelão. Tá brincando? Eu fui engraxado. Que honra, hein, cara? Eu engraxei sapato do Manelão. Eu era engraxado nessa época. Eu não tive essa oportunidade. Ele morava ali na residência da família dele, ali na Praça Joana das Pedrosas. Aí ele morava ali, a casa da... Bom, rádio,
está aqui com sua vida, e aí os partidos começaram a enxergar no Foi. Rivaldo uma possibilidade da política. De me candidatar. E você Aí se eu já tinha um rádio, né? Eu falei, então eu vou entrar nessa aí. Fiquei assim meio em dúvida, né? Aí, não, então entrar. Aí o Enjorras Araújo que me chamou, que faleceu já, né? Mas eu já tinha trabalhado, eu já trabalhava para alguns políticos, né? Fazendo a locução, que naquele tempo tinha comício, né? Isso. Comício com cantores, com showmício depois, né? Com sorteio de vaca, de bezerro, né? O Hernandes fazia isso aqui demais. Aí eu levei um programa que eu tinha na rádio, Show dos Bairros. Aí eu levei para os bairros, um show. Aí eu fazia, aí ganhava um dinheirinho também apresentando, aí eu fazia a mãe mais velha, a mãe mais nova. Esse show dos bairros não tinha transmissão pela rádio, não era somente... Era em cima do caminhão. Em cima do caminhão. Em cima do caminhão. Que doido, cara. Era. Aí, era sucesso. Onde a gente fazia o show dos bairros, aí o político falava, né? Ele me pagava, ele pagava tudo, a banda, tudo. E aí o show dos bairros, mas era um show mício. Menino, tudo gordinho, né? Aí a instalação de energia, tudo, os fios. Seus filhos, tudo gordinho já. Tudo gordinho. Essa altura já tava... eu bamburrado. Já tinha ganhado dinheirinho bom, graças a Quando você foi eleito vereador? Aí eu saí candidato. Aí tinha um candidato que morava bem próximo da minha casa. Ele já estava saindo para reeleição, né? Aí quando eu me lancei candidato, e aí ele foi lá na minha casa, né? Me ofereceu um dinheiro bom na época, né? Para mim desistir da candidatura e apoiar ele. Aí eu falei, não, eu vou continuar. Claro que você vai contar o nome dele aqui, né? Rapaz, eu não sei se seria bom falar o nome da pessoa, né? Porque pode ele não mas é um candidato que morava perto da minha casa, lá na Terreira Aranha ali. Na Terreira Aranha? Aí o pessoal... Então tá, o pessoal já sabe quem é. Já sabe quem é. Aí, depois tá vivo ainda, não? Tá vivo. Tá vivo. Aí, então o pessoal já sabe quem é. Sabe quem é. Aí eu digo, não, eu vou continuar. Aí continuei. Ele foi eleito, você também? Não, ele não foi eleito. Foi a última vez? Foi, aí eu fui eleito e tal. E aí na campanha de 82 eu era apresentador dos comícios do finado Olavo Pires. Aí eu ganhei vereador e ele ganhou para deputado federal. Você era do mesmo partido do Olavo? Do mesmo partido, já era o PMDB, se não me falha a memória. Quem foi o seu padrinho político, aquele que te levou? O Enjorras Araújo. Enjorras Araújo. E depois quem caminhou com você foi o Olavo? O Olavo. Aí eu trabalhei na campanha do Olavo de deputado federal, ele ganhou, eu também ganhei. Aí ele saiu para senador, aí eu não saí candidato, aí ele ganhou. Posso fazer uma pergunta que você não vai ter como responder também? Quem matou o Olavo? Claro que você não sabe. Não sei. Então, ninguém sabe. Sei. Esse aí é um assunto que fica para... Eu só sei quem deu a vida para ele, que foi Deus. Agora quem tirou, eu não sei. Chegou a hora lá. Tem isso também. Existem inúmeros comentários, né, que a gente não adianta a gente... Não, tem muita coisa que... Tem coisa que já se perdeu na bruma do tempo. Né? Não tem mais jeito. Aí não tem como. Bom, você foi até quando vereador? E quem eram os seus colegas lá na Câmara de Vereadores? Que, aliás, era ali perto da prefeitura. Era, né? Ladeira Comendador Centeno. Comendador Centeno. Era ali. Aí, depois nós viemos para o pé da Cinchão. Lá, na época tinha o Guedes, a Odaísa, Raquel Cândido. Meu Deus do céu, ela já era braba daquela época. Já. Raquel Cândido. Hernandes Índios não era... Não. Foi bem depois. Foi depois, Pedro aí Strutos. João Coelho, Pedro Strutos, Lucindo, Álvaro. O Álvaro Costa, meus vizinhos. Campelo. Campelo, deixa eu ver mais alguns aí, o Campelo. O Valdemar Marinho. Valdemar Marinho. Aí depois, no decorrer, também teve a Maria das Graças, teve o Cavalcante, que às vezes o titular saía para... Quem era o prefeito na época que você foi eleito para vereador? Era o Sebastião Valadares. Gente finíssima, né? Era. Eu preciso trazer o Sebastião Valadares. O problema dele é que o Tião Valadares, ele só grava esse programa se eu acordar às 5 horas da manhã. E eu não consigo. E ele acorda. Ele é chegado nessa coisa. Desde a época de prefeito, né? Diz que 6 horas da manhã já está na prefeitura. Eu sempre encontro ele aí na cidade. O Sebastião Valadares. Continua indo até hoje na Secretaria de Obras. Ele está na Secretaria de Obras, né? Me parece que está na Secretaria de Obras. Você foi secretário de Obras também. Foi vereador um mandato só, né? Só um mandato. E aí foi na saída do Valadares, você foi
para a Secretaria de Obras com o aí Guedes. o Guedes assumiu o tampão, né? Que chama prefeito. Zé Guedes. José Guedes, Aí eu fui secretário de obras do Guedes. E fiquei lá 7 meses na Secretaria de Obras. Eu me lembro que o Guedes tinha um programa aqui, em 1990, que ele ensinava como é que fazia, como é que tapava buraco. Um dia eu perguntei para ele, ele disse que aquilo era uma sacanagem que ele fazia com a turma do Chiquinito. E é verdade mesmo, não era só para aquilo, né? Era só para provocar, só para espicaçar. Não tinha nada demais não. Que eu converso aqui com o Vivaldo Garcia. Vivaldo, a gente estava naquele momento que você tinha entrado na Câmara de Vereadores, foi secretário de Obras tampão durante o período do Zé Guedes. Tentou uma reeleição ou não? Ou você chegou ali e disse, não, isso aqui para mim já chega? Eu tentei. Eu sou uma pessoa que eu me culpo pela minha não reeleição. Eu era um alcoólatra e o alcoolismo ele me prejudicou muito na minha reeleição. Que bom que você fala sobre isso. E inclusive muitos companheiros, o próprio Lucivaldo, ele conversava comigo e dizia, você praticamente está tranquilo, você está reeleito. Mas eu sabia que na realidade não era aquele fato, não era. Não. O alcoolismo ele me prejudicou muito, como prejudica muitas pessoas no mundo inteiro. E eu me culpo pela minha não reeleição. Eu tinha chance de me reeleger, mas devido à minha irresponsabilidade ao álcool, eu não consegui me reeleição. A sua doença, não é? Porque na verdade a gente fala assim que o alcoólatra é irresponsável, isso e aquilo, mas na verdade é uma doença, né? Eu digo para mim que eu sou irresponsável, mas eu não digo para as pessoas que são alcoólatras, porque eu sei que é uma doença. Né? E graças a Deus eu abandonei o alcoolismo, mas sou um alcoólatra que não consumo álcool. Né? Porque a gente continua alcoólatra. Isso. E já vou para 5 anos que não bebo, não fumo, graças Você precisou da ajuda externa de um AA, ou de um psiquiatra, ou de remédios, ou você teve, como eu tive, para largar o cigarro, uma intervenção de Deus? Para mim, foi uma intervenção de Deus, através do Espírito Santo, que tocou no meu coração, e eu abandonei, porque a luta foi muito grande da minha família para mim abandonar, né? Largar o álcool. Principalmente a minha mulher, meus filhos e tal, mas aí houve essa intercessão do Espírito Santo e aí eu parei. Já vou para 5 anos que não bebo e não fumo. E mais, eu fiz uma aliança com Deus. Se ele souber que eu vou voltar a beber, ele pode me levar, ele pode tirar a vida que ele me deu, ele pode levar de volta. Para que você não tenha um dia de dissabor. Que bonito você falar isso. Olha, eu fico super feliz pelo seguinte, nós estamos vendo aqui, esta semana principalmente, nós estamos vendo aí alguns problemas que estão ocorrendo na cidade, mas de uma forma geral, a nossa sociedade está doente, com drogas, com vícios, com essa coisa toda, e esses valores da sociedade, que são a semente que está dentro da família, que você acaba de tocar agora, a oração da sua família, a devoção da sua esposa, dos seus filhos, para que você abandonasse o álcool. Isso é o cerne daquilo que a gente pode chamar de semente da sociedade perfeita. E é muito bom que a gente fale a respeito dessas coisas, porque não tem aqui nada de pregação, nem de absolutamente nada. O que a gente precisa olhar são esses cuidados que a gente tem que ter na vida e entender que álcool, eu acho que a primeira droga que entra na vida de uma pessoa é o álcool, não é maconha, nem cocaína, nem nada. Isso aí é todo o restante. Você provavelmente nunca usou cocaína, nem outra droga. A droga era o álcool e o cigarro. E o cigarro careta é difícil de largar. Foi mais difícil o cigarro. Mais difícil, muito mais difícil. Não é fácil não, tem que bater o joelho no chão e pedir a misericórdia de Deus. E ele concede, gente, concede. Eu não estou falando isso aqui, o Léo é evangélico, é católico, não tem nada a ver não. Tem nada a ver. Religião não tem nada a ver, é fé em Deus, é isso. É isso mesmo. Aí eu quando fui secretário, que você me perguntou, Porto Velho, Léo, naquela época, era geograficamente gigante, como ainda é hoje. E aí Porto Velho era Porto Velho, Candeias, Itapuã e Campo Novo, que fica depois de Ariquemes. Além de Extrema e tudo aquilo aí pro lado daqui do Acre, aí tem Porto Velho, Jaci, Mutum, Abunã, Fortaleza do Abunã, Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia. Pelo amor. Essa área aqui do lado aqui ainda continua. É um estado, né? É gigante. Um país, né? É um país, é gigante geograficamente. Aí o tempo era muito curto, nós formamos algumas equipes, para atender essas vilas e distritos e outra equipe para trabalhar aqui em Porto Velho. Então, Quem era o cabeça dessa história toda? Zé Guedes mesmo? Ele era o prefeito e eu era o secretário de obras. Mas eu falo, o cabeça que pensava essa prefeitura toda. Porque hoje a gente vê aqui,
Por exemplo, a gente tem o Elahá aqui, que é o atual secretário de Planejamento. Ele é um cara que pensa muito a prefeitura. Você tem os outros secretários, mas o Elahá me parece que é o cara que consegue. Pode ser até que eu esteja errado, mas parece que é o cara que consegue ver aquilo que a prefeitura precisa fazer. Lá naquele tempo era o próprio Valadares que já trouxe isso, né? Deixou. Um legado. O Valadares, aí quando nós assumimos, ele saiu da prefeitura, né? Aí nós tínhamos uma equipe muito boa naquela época, né? Nós tínhamos uma equipe de engenheiros muito bom, inclusive eu tinha o meu adjunto, que era o Ezequiel, que ele faleceu, e nós verificamos que nós tínhamos que trabalhar mesmo, trabalhar de segunda a segunda. Grana? Era pouca, né? Muito pouca grana. E aí a gente corria 24 horas, porque às vezes quebrava um parafuso de uma máquina, aí se não corresse atrás a máquina ficava parada. Aí a alimentação daquelas pessoas que iam para as vilas e para o distrito, eu tinha que ir lá para acertar com os restaurantes, as diárias dessas pessoas para trabalhar, porque eu considero que os funcionários da prefeitura, eles se você conversar com eles, eles vestem a camisa mesmo do trabalho. Agora, eles também precisam de que sejam pagas a diária deles, as horas extras deles, né? Eles não se sonegam. É tanto que eles trabalhavam, digo, olha, vamos fazer um trabalho domingo, sábado, feriado. Eu quero isso, secretário, eu quero ir. Então eles iam, e eu ia também, participava dele. Então Porto Velho, ela continua ainda gigante, né? Eu acredito que Porto Velho ainda continua gigante, acredito também. E aí a gente tem que trabalhar mesmo, vestir a camisa, trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, porque a cidade não tem como esperar. E agora eu tenho andado muito em Porto Velho. Porto Velho está crescendo muito, está muito grande Porto Velho. Está espichando, né? Tá muito. E aí precisa se trabalhar. Eu saio às vezes aqui com a vizinha e a minha mulher, a gente sai olhando a cidade aí, e a minha vizinha, que é daqui, a dona Jura, ela já não reconhece. Não vi isso aqui, eu não sabia que existia. Eu fui para a Zona Leste, aí vi uma avenida lá asfaltada. Eu falei, mas que rua é essa? Será que é a Mamoré? E não era. É uma outra avenida lá, que asfaltaram lá, a Zona Leste cresce muito. Tem muitas. E aí, aqui também para a Zona Sul, está muito grande, Bom Sucesso, que é um bairro gigante. Se alguém quiser fazer uma ponte hoje, ligando Candeiro de Maria a Porto Velho, ali pelo sul, pela Zona Leste, já tem povoação que dá para isso, né? É até necessário. Agora, cada época é uma época. Naquela época era uma época, agora é outra época, né? O doutor Mauro está aí, é outra época, né? Então, a gente não pode dizer assim, não, eles estão fazendo assim, porque cada época é uma época. Hoje tem mais de 55 bairros, acho que tem quase 60 bairros, eu acho. Isso. Eu não sei o levantamento, né? Não tem mais. Tem mais, né? Pois é, então cada época é uma época. Me diz uma coisa, na sua época de vereador, qual foi o grande momento da Câmara de Vereadores? O que é que vocês fizeram? Não sei se você estava na época em que foi legado ao povo de Porto Velho o Código de Postura. Não sei se foi da sua época ou foi logo depois. Eu acho que foi, eu não me lembro muito bem disso aí, desse Código de Postura, mas eu tenho a impressão que não foi na nossa época, porque quem lutava muito por esse código aí era o Lucindo, né? O Lucindo. Ele foi, inclusive, secretário. Isso. E o Cláudio Vidal, me parece que foi na legislatura em que o Cláudio Vidal era vereador. Eu não estava mais nessa época. Eu não sei se o Pedro Strutos estava nessa, mas eu sei que o Mário Jorge estava. Mário Jorge. Então, enfim, tem essa turma aí, assim. Mas da sua época, que você se lembra que, olha, a Câmara de Vereadores fez isso aqui, ou aprovou tal coisa. Você se lembra de algum fato aí, assim, que você... Olha, logo no início da nossa legislatura, foi, assim, bastante conturbada a legislatura, porque tinha invasões de bairros aí, a Raquel estava pelo meio, e eu sempre estava ali tentando conversar com ela, explicar para ela. Né? Não mudou, conversar com a Raquel. Aí caçava a Raquel voltava, e caçava e a Raquel voltava. E a Raquel também sempre atrás de mim procurando, porque ela criou assim alguns problemas com os próprios companheiros. Era meio complicado, né? Não era fácil, não. Não era fácil, não. Aí foi o tempo que nós mudamos aqui para o prédio, um pedacinho de chão, aí já melhorou. Aí acalmou mais, né? Aí nós fomos mais nos preocupar com os projetos
beneficiar essa comunidade, né? Porto Velho, os projetos autorizativos, né? Porque os projetos de lei mesmo, aí, financeiro, principalmente, só o prefeito é que tem autoridade para isso aí, né? E continua. E continua. Me diz uma coisa. Eu falava muito, e continuo falando, que o vereador é um despachante de luxo. Eu considero um despachante de luxo. Ele quase que não... Primeiro que ele não pode legislar em matéria financeira, né? Já começa por aí. Fiscalizar, projetos autorizativos. O projeto autorizativo o prefeito faz se quiser. Está entendendo? Ele não pode. Eu não posso dizer assim, um projeto de lei para construir uma escola, nós não temos esse poder. Isso aí só cabe ao executivo. Vivaldo, você viveu essas épocas todas e hoje você vive você tem o olhar do jornalista e da pessoa que está aí fiscalizando essas coisas que estão ocorrendo. Existe muita diferença entre o vereador da sua época, em termos de comprometimento, principalmente, e o vereador de hoje? Eu acredito que sim. Hoje, a gente está observando que muitos estão se preocupando só com dinheiro. Só o fator dinheiro. E pouco se preocupando com a população. Ora, se você se preocupa com a população, você tem que fiscalizar o executivo, o município, o prefeito, fiscalizar. Ele e toda os seus administradores, seus secretários, né? E o que a gente tem visto muito é o pessoal se preocupando com dinheiro, uma forma de ganhar dinheiro, isso e aquilo. Então, a gente não vê quase. O olhar é muito para o umbigo em vez de olhar para a rua. De olhar para a rua. Isso eu não estou dizendo aqui que A ou B tá fazendo isso, mas se a gente fizer uma análise profunda, a gente só vê isso aí. Porque eu continuo acompanhando a mídia. Eu continuo ouvindo rádio, assistindo televisão, lendo jornal. Entendeu? Agora mesmo, eu li hoje que foi feita uma demissão de 330 comissionados. Na época que eu era presidente da Câmara, nós estávamos com os vencimentos atrasados. Porque quem repassa o dinheiro o legislativo é o executivo. E aí nós estávamos com esse atraso porque não havia o repasse, porque estava aquela briga de vereadores com o prefeito. Aí, foi presidente da Câmara durante quanto? De 87 a 88. 87 a 88. Aí eu procurei o governador na época, doutor Jerônimo, e falei para ele da situação que eu era do mesmo partido dele, sempre fui. PMDB. Aí ele me falou o seguinte... Ainda é do partido? Não, hoje já está... hoje eu estou parado aí. Aí ele me falou o seguinte, eu repasso o recurso para você, eu faço um convênio, mas você vai ter que demitir um número de funcionário, que é um número alto de funcionário. Eu falei, governador, isso eu não posso fazer. Não, porque tem um pai de família lá, que depende disso aí. Como é que eu vou demitir esse povo? Ele disse, você vai lá e conversa com eles, com os vereadores. Se você não demitir, eu também não repasso o recurso. Aí eu, em vez de reunir com os vereadores, eu reuni com os funcionários no plenário. E falei, olha, está acontecendo isso. O governo repassa o recurso para nós, mas eu tenho que demitir. Um número bem acentuado. Mas uma coisa eu digo para vocês. Esse número acentuado, quanto eram uns 70% que ele queria que eu demitisse. 70%? Aí eu conversei com eles e falei para eles o seguinte, vocês... É muita coisa. Vocês vão receber esse dinheiro, ou hoje, ou amanhã, ou depois. Se eu demitir vocês estão fora. E aí eles concordaram que iam esperar. Né? E aí eu voltei com o governo e o governador disse, não vamos demitir. Aí ficamos esperando aí esse dinheiro aí, até eles mandaram o dinheiro para pagar a Câmara, os funcionários da Câmara. E com isso eu não demiti nenhum funcionário. Tem funcionário que até hoje me agradece. Presidente, o senhor realmente estava correto em não ter nos demitido. Estão aí, permanecem. Quer dizer, na verdade, 3 meses depois o governo repassou. Repassou, porque... o repasse naquela época não era do prefeito, era do governo do estado, né? Não, o prefeito não repassava, aí ele dizendo que não tinha dinheiro. Aí o governador disse que repassava o dinheiro, fazia um convênio com a prefeitura e repassava o recurso para nós, através da prefeitura. E o prefeito quem era? Era o Tomás. Era o Tomás Corrêa. Era o Tomás. E eles receberam depois, porque é uma lei. O prefeito ele tem que repassar o recurso para a Câmara. 6% é uma lei. Da arrecadação. Ele foi depois e repassou. Eu vou lhe perguntar aqui, para a gente ir encerrando o programa, eu vou lhe perguntar o seguinte, lógico que todo prefeito, todos os mandatários, todo mundo construiu de alguma forma, ajudou a construir esse muro grande que é a política do nosso estado e da nossa cidade.
Desses, qual é aquele que você diz assim, Léo, desde o tempo, não estou falando somente do seu tempo, não, para trás. Quem foi o prefeito que você diz assim, olha, esse foi o melhor prefeito? Esse aqui, ele fez mais do que os outros. Olha, estou falando até a fase atual, até o Mauro e o Roberto. Inclusive para trás, né? Isso, os outros prefeitos. Lógico. Olha, uma pessoa que fez muito por Porto Velho, eu acredito que foi o Chiquilito. Uhum. O Chiquilito fez um trabalho... rapaz, é unânime. Todo mundo o que Chiquilito, vem aqui ele fez um trabalho muito bom aqui na cidade de Porto Velho, né? E os demais também tiveram suas qualidades, cada um contribuiu com a sua parcela, né? Uns a mais, outro a menos. É verdade. Mas o Chiquilito realmente ele ajudou muito a cidade de Porto Velho. E teve um senhor também aqui, na época do território, que era o arquiteto, se eu não me engano, o arquiteto que fez um trabalho bom. Não estou me lembrando o nome dele agora, que fez um trabalho bom também na cidade de Porto Velho, mas foi pouco tempo. E dos governadores, quem foi o grande nome? Para mim, o grande nome aqui de Rondônia foi o Jorge Teixeira e o Jerônimo. Os dois. É interessante. Vivaldo, foi um prazer ter tido você aqui para colocar mais um ladrilhozinho nesse cenário que a gente está tentando formar aqui do nosso estado de Rondônia. E parabéns pelo seu sucesso dos anos 80. Eu só quero lhe pedir o seguinte, eu sei que você tem esses bolachões aqui em CD, e eu queria mostrar isso aqui de vez em quando aqui nos programas da nossa rádio. Eu tenho que trazer o CD para rodar aí, né? O CD. O CD, é isso aí mesmo, né? É o bolachão de Carnaúba, né? Isso. Carnaúba. Eu quero agradecer, né? Foi um prazer. A Deus, primeiro a Deus, a você, ao Everton, todos os amigos e amigas aqui dessa empresa, que agora é SIC TV. E que Deus ilumine a todos vocês infinitamente. Amém. E que lhe cubra de bênçãos também. Gente, chegamos ao final de mais um Papo News. Semana que vem a gente vai estar aqui. E nessa cadeira, uma figura que eu espero que dessa vez seja o meu querido ex-prefeito Tião Valadares. Eu ando buscando ele assim, mas o negócio é que o horário dele não tá casando muito com o meu, não. Uma hora ele vai aparecer sim. E a gente vai juntando essas coisas e contando a nossa história. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, com o patrocínio da Santo Antônio Energia, que hoje anuncia a 33ª turbina já em operação. Olha só o que é isso. Não é pouca coisa. A gente vai levando e convidando você para uma próxima audiência. Tchau, tchau.